A paz de Deus, pessoal. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Estou até pensando que hoje é segunda-feira, mas já estamos aí no meio da semana e a semana tá bem curtinha. Então eu resolvi gravar aqui um áudio para vocês para falar sobre quando o marido ou a esposa tem filhos fora do casamento. Eu sei que para muitos que buscam a restauração, quando chega nessa parte, é um desânimo tão grande, que a pessoa realmente pensa em desistir, principalmente os homens. Porque os homens toleram muito menos a rejeição e um filho fora do casamento do que as mulheres. Não que as mulheres aceitam tudo, não é isso. Mas o homem, como chefe do lar, como autoridade do lar, quando eles veem que isso acontece, geralmente eles ficam muito decepcionados, vem aquele baque, né? Vem a cobrança da sociedade. Olha, você vai querer de volta? Olha, se eu fosse você, já nunca mais olhava na cara. Isso e outras coisas que as pessoas julgam, né? Porque a nossa sociedade, ela julga demais, né? Então, quando isso acontece, a pessoa geralmente desiste. Eu tinha uma conhecida, que ela trabalhava num restaurante que eu almoçava. E conversando com ela um dia, ela me contou que ela era casada e eles se separaram e ela se envolveu depois com outra pessoa e ele também, mas ela engravidou. Ela teve uma menina e quando essa menina cresceu um pouquinho, acho que ela ficou com um tempo, que essa pessoa não ficou muito tempo, e separou dessa pessoa que ela ficou e voltou com o marido. E na época que ela me contou isso, eu fiquei assim, impressionada, porque eu não tinha passado pelo deserto ainda e no meu caso, assim, foi o julgamento. A primeira coisa que eu perguntei a ela, e seu marido aceitou? Ela falou, aceitou, e ama como filha. A menina é a cara dele. Ela já tinha, acho que, 2 filhos com ele e essa, a terceira. Falou assim, não, meu marido ama ela, né? Sempre tratou como filha. E é um amor, assim, parece que até o amor é maior do que os outros. Eu falei, gente, mas como ele aceitou isso, né? Ela falou, eu não pretendia nem voltar com ele também já estava com outra pessoa, e de repente, né, nós nos encontramos e nos acertamos, conversamos e voltamos. Eu achei aquilo ali tão estranho, tão esquisito. Daí, na minha mente, né, eu falei pra ela, mas na minha mente ficou, nossa, como ele teve a capacidade de aceitar. E hoje, já trabalhando com muitas pessoas que passam pelo deserto, acompanhando muitos casais, eu vejo que isso acontece tanto. É que quando a gente não vive o processo, a gente não entende. Mas depois que a gente convive, né, e isso se torna tão, não digo que seja natural, mas se torna tão corriqueiro que você já não se impressiona tanto. Porém, ainda a sociedade, ela julga muito o homem que aceita, né? Já julga a pessoa que aceitou uma mulher que foi embora e ficou com outro homem. Imagine aceitar um filho fora do casamento. Aí a sociedade julga. E muitos homens eu vejo que perdem as forças. Inclusive, eu lendo alguns comentários aqui nos áudios do YouTube, eu vejo alguns, né, escreverem, olha, eu até estava buscando, mas depois que ela engravidou eu não aceito mais, porque agora eu vou viver minha vida, agora eu desisti. E eu acho que talvez não seja o final. Porém, a dor que a pessoa sente quando descobre, essa dor, assim, é difícil mensurar, porque somente quem passa que sabe. E no caso das mulheres, eu acompanho dezenas, né, de pessoas que tiveram o casamento restaurado e que o marido teve filho fora do casamento. O que eu sempre digo, o filho, ele é uma realidade. Ele não vai deixar de existir porque o casamento foi restaurado. Porém, a gente tem que entender que quando há essa restauração, a pessoa que aceitou, a pessoa que buscou pela restauração, ela tem que realmente perdoar e tentar viver a vida. Porque se você viver no passado, o seu casamento, ele vai ficar como escora. Você jogando nas costas do outro o que o outro fez,
apontando os erros do outro e vocês não vão ser felizes. Ainda mais que a pessoa que teve um filho fora do casamento, ele vai ter que pagar pensão, ele vai ter que muitas vezes pegar essa criança, né, para passear. E isso tudo, se a pessoa não tiver, eu digo quem buscou a restauração, tá? Se a pessoa não tiver preparada, ela desaba. Porque queira ou não, vai ter que ter a conversa com a OM, né? Pelo menos para dizer, olha, vou pegar, né? O marido vai ter que conversar com a OM sobre a situação do filho que teve fora do casamento, né? Questões escolares, questões de que hora vai pegar, que hora que vai deixar. Então, assim, o contato, isso daí sempre vai existir, ainda mais se for criança. É óbvio que nós sabemos que nem todos continuam com esse contato. Tem pessoas que fazem o filho e depois esquecem que fizeram e às vezes nem pensam que é pagar, né? Aí a OM entra na justiça e vai ter direito à pensão sim, porque uma coisa que dá cadeia nesse Brasil é pensão. Outras coisas até a justiça fecha os olhos. Mas pensão é uma coisa que dá cadeia. Então, a pessoa tem que pagar a pensão. E eu estou vendo muito isso acontecer. Muitos filhos fora do casamento. Então, a gente vê que o inimigo ele usa estratégias para fazer com que você desista mesmo. Se você está buscando a restauração do teu casamento e você fala, olha, não vou aceitar o divórcio, de repente acontece o divórcio. Olha, eu não vou assinar o divórcio. Quando você vê, o juiz já assinou, né? Igual a nossa amiga Carla, que nem sabia que estava separada. O Senhor restaurou o casamento dela e quando ela foi vender uma casa, ela foi no cartório, ela já estava divorciada. E ela nem sabia que ela estava divorciada. Olha a situação da pessoa. Mas o Senhor restaurou o casamento dela. Glória a Deus. Então, são inúmeras situações que passam, que a pessoa fala, isso eu não vou passar, e passa. Então, acontece a separação, né? Teve o repúdio, foi embora, né? Ai, Senhor, não vou lutar se a pessoa pedir o divórcio. A pessoa pede o divórcio, você continua lutando. Senhor, não vou mais orar se a pessoa, né? Nossa, se tiver um filho com a outra mulher, não quero mais, não vou orar. De repente, quando você vê, a pessoa tá ali com a outra mulher grávida, e aquele baque novamente. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. O inimigo, ele conhece as nossas fraquezas. Ele conhece, ele sabe onde vai doer, onde vai machucar. E onde machuca é onde ele pega, né? Ele vai atacar aquela parte ali que dói, que machuca. E eu sei que se você está passando por essa situação, eu sei que está doendo, eu sei que está machucando, mas eu também conheço os milagres do Senhor. E eu vou contar alguns deles. Tem a nossa colega, né, a Priscila, que a OM teve uma filha do marido dela, ela achou assim que era o fim, ela ficou totalmente desestabilizada, achou que realmente o casamento dela tinha acabado. E não, o Senhor restaurou. Hoje, o esposo mantém contato com a OM para pegar a criança, mas pega. E ela tem uma filha da mesma idade, então pegam, saem juntos, né? Saem juntos com a menina. Ele dá toda a assistência financeira também. Então, Deus curou ela. Curou, né? Isso não dói mais. Ela já superou. Mas ela passou por um momento muito difícil. Eu lembro, assim, que ela ficou magra, ela parecia um esqueleto, esquelética, de tanto sofrimento. Mas o Senhor restaurou. Tem também a Neudiane, né? A Neudiane que teve o casamento restaurado, que o marido também teve filho com a outra mulher. E foi um período muito difícil, porque quando isso aconteceu, ela falou sozinha, é o fim. Deus não vai restaurar mais. Acho que não é para eu buscar mais. Ela ficou muito, muito triste. Até porque ela também estava com criança pequena. Ela também estava com um bebê. Então, foi um processo muito difícil. Mas, novamente, o Senhor entrou, restaurou o casamento dela, curou. Hoje, o esposo presta atendimento ao filho e o Senhor está ali trabalhando na vida dele. Os dois estão juntos e glória a Deus por isso. Então, o que eu quero dizer? Que o inimigo ele pode tentar te atacar, mas se você tiver a mente firme no Senhor, você pode ter certeza que os ataques do inimigo não vão te atingir. Não vão te atingir. Então, quando forem orar, peçam para o Senhor fazer a vontade dEle, que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, que Ele sabe exatamente onde trabalhar.
na vida do esposo, na sua vida, na vida dos seus filhos, nos seus negócios. O Senhor sabe, entrega tudo para Deus. Para de ficar pensando o pior. Ai, Senhor, se isso acontecer, eu desisto. Ai, porque você está dando munição para o inimigo. Você está falando isso. Ele está conhecendo suas fraquezas. Então, para de falar isso. Para de se cobrar tanto. Olha, Senhor, o que eu tenho que fazer? Olha, Senhor, eu não aceito isso. Olha, Senhor, se acontecer isso é o fim. Para de fazer isso, porque eu sei que muitas pessoas que falaram isso e fizeram isso continuaram orando. E aceitaram com filho, aceitaram com divórcio, aceitaram com um monte de outras coisas. Por quê? Porque estavam buscando a restauração do casamento. Então, por mais que a boca falava, não aceito, né? É uma situação que ninguém quer viver, óbvio, ninguém quer viver uma situação dessa, mas se acontecer, muitas vezes a pessoa não desiste, né? Homens eu vejo desistirem mais, agora as mulheres eu vejo ficarem firmes, né? Até me relataram que quando há essa descoberta, a dor é muito grande. A dor é muito grande. E pensam sim em desistir. Mas a luta pela causa, né, o desejo de ter a família restaurada é maior do que os obstáculos que o inimigo coloca no caminho da pessoa, né, que colocou no caminho da pessoa. Então, o que eu quero dizer a vocês é que ore com discernimento. Reveja as suas palavras. O Senhor conhece o nosso coração. Ele entende, Ele sabe o nosso íntimo. Ele nos criou, Ele nos forjou, Ele nos fortaleceu, Ele nos conhece. Ele sabe até onde a gente pode aguentar. Então, confia no Senhor. Não confia no homem, não. O homem é falho. Se você confiar no homem, certamente irá se arrepender. Mas se você confiar no Senhor, eu te garanto que você terá grandes vitórias, porque essas mulheres guerreiras que não desistiram, estão colhendo o fruto daquilo que plantaram. Estão colhendo o fruto. Assim como os maridos também estão colhendo, cada qual com a sua plantação. A colheita é de acordo com a plantação. E muitos estão colhendo coisas amargas, né? E a gente fala assim, faz um filho. Um filho é responsabilidade pelo resto da vida. Não é, eu fiz um filho e eu vou abandonar. Não é assim. A gente sabe que não é assim. Né? A pensão, há também o convívio que é necessário, há um monte de coisa, aquele contato, muitos não querem nem ter contato com a OM, nossa, não suporto, porque quando cai realmente aquela máscara, quando a pessoa dá conta do que fez, da burrada que fez, eles nem querem ter contato com a outra pessoa, mas com o filho, gente, contato é pro resto da vida, não diretamente, indiretamente às vezes. Mas quando é criança, indiretamente e diretamente, esse contato existe. E a gente tem que entender que há responsabilidades. Então, por mais que você esteja passando isso, por mais que você esteja passando coisas difíceis, fique firme. Olha só o que aconteceu com o Jó. Tudo que Jó falava, né? Ele fala, tem uma parte lá no livro de Jó que ele diz assim, aquilo que eu mais temia sobreveio a mim. Aquilo que eu não queria, né? O que eu mais temia aconteceu. Então, perceba que aquilo que você mais tem medo, você atrai aquilo que você mais tem medo. Porque você pensa naquilo, você está totalmente entrelaçada no problema, que está ali tudo emaranhado e você só pensa no pior. E o pior vem. Começa a pensar e olhar para Deus. Tem uma parte no livro de Jó que fala exatamente isso. Lá no capítulo 6, versículo 8, que eu digo que é o versículo do meu deserto, era realmente o desejo do meu coração, e esse versículo sempre caía para mim, que diz assim, quem dera que se cumprisse o meu desejo e que Deus me desse o que eu espero. Isso, gente, quando caía para mim, eu sabia que era a resposta de Deus. E nesse mesmo livro lá em Jó 42, né, ele diz assim, bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Porque isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Escuta-me, pois, eu falarei, te perguntarei, e tu me ensinarás. Como ouvir dos meus ouvidos ouvir, mas agora te veem os meus olhos. Ou seja, ele entendeu exatamente o propósito do Senhor, né? Ele entendeu que o Senhor
daria vitória para ele. Ele entendeu que os ensinamentos foram necessários. E ele disse, né? Ele colocou Deus lá em cima. Eu bem sei que tudo o Senhor pode fazer. E nenhum dos seus propósitos podem ser impedidos, nenhum cairá por terra. Então, creia nessa palavra. Aqui, quando ele diz assim, com os ouvir dos meus ouvidos ouvi. Ele ouvia, mas agora ele via o Senhor, mas agora te veem os meus olhos. Quando a gente entende, você antes ouvia que o Senhor existia, você ouvia algo e hoje você vivencia os milagres do Senhor. Porque antes você conhecia Deus do falar, de alguém falar, da igreja. Hoje você tem intimidade com Deus para falar com Ele, para pedir a Ele. Então para de colocar obstáculos na sua restauração, para de dizer que seu caso é impossível, para de dizer que do outro é mais fácil. Não, estão todos na mesma situação, com um Deus que pode fazer tudo. Lembra desses testemunhos. Lembra que elas passaram o mesmo que vocês estão passando. Mas não desistiram, acreditaram e tiveram seus milagres. Então, o milagre dispensado por Deus, Ele fará. Porque nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Nenhum. Então fale para Deus. Senhor, faça conforme for a tua vontade na minha vida, que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Senhor, eu me entrego a ti. Senhor, tome conta da minha vida. Senhor, coloque tudo no lugar. Senhor, aquilo que o inimigo ele quer roubar, Senhor, não permita. Senhor, restitui aquilo que o inimigo levou. Restitui aquilo, Senhor, que o inimigo quis tomar. Ele quis, porque ele não tem poder de mexer no que não é dele. Ele não tem poder de mexer naquilo que é do Senhor e o milagre será dispensado pelas mãos de Deus. Então confia. Hoje você acha que não suporta, que não aguenta, mas o Senhor te dará forças. O Senhor te dará forças para caminhar e o Senhor vai provar que aqueles que te apontam estavam errados. Porque o Senhor te dará o milagre sim, e é o milagre vindo das mãos dele, porque somente Deus pode restaurar um casamento, mudar um coração, transformar uma vida. É o Senhor que pode. E nós cremos no poder infinito de Deus. Amém? Então, é esse meu recado. Eu quero que vocês se fortaleçam no Senhor e creem, acredite. Mesmo com aquela fé pequenininha, com o coração apertado, o Senhor te dará forças para prosseguir. Amém?